Namastê. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, no programa Lux Esotérica, sempre com vocês de segunda a sexta-feira, levando temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. E nessa fase do nosso programa, nós estamos aqui procurando trabalhar os temas do livro Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, essa pérola do ensinamento espiritual que demonstra 6 décadas da vivência desse grande ocultista inglês que foi Geoffrey Hodgson. Grande ocultista, grande teósofo, grande maçom, sacerdote da Igreja Católica Liberal, uma pessoa que dedicou décadas e décadas da sua vida para transmitir a sabedoria divina para o mundo e teve a excelsa oportunidade de se transformar num discípulo dos grandes seres que todos nós temos em alta consideração, que nós chamamos de mestres, os Mahatmas da grande fraternidade branca, aos quais Geoffrey Hodgson conheceu não só nos planos hiperfísicos, mas também fisicamente, quando Geoffrey Hodgson foi convidado a visitar os templos secretos que ainda existem no Egito. Uma pequena porção dos mestres de outrora ainda funcionam, as verdadeiras máquinas iniciáticas que existem no Egito, mas obviamente de uma maneira totalmente fechada, esotérica, mas aqueles que foram iniciados dos mistérios no passado jamais se perdem dos seus verdadeiros mestres e sempre os mestres os procuram. Assim, quando Geoffrey Hodgson completou 60 anos de idade, o mestre Polidorus Izurenos, o qual já havia convivido com Geoffrey Hodgson nos primeiros séculos da era cristã, quando existia a escola neoplatônica na cidade de Alexandria. Geoffrey Hodgson estava lá encarnado e o mestre Polidorus Izurenos, como ele é conhecido hoje, era o grande neoplatônico chamado de Philon, o judeu. E Geoffrey Hodgson recebeu então a seguinte comunicação do mestre, que o parabenizava por alcançar os 60 anos de idade. E o mestre disse aqui o seguinte: você veio à Terra há 60 anos atrás. Veio com a missão de ensinar à humanidade e com um impulso para inquirir a respeito da verdade. Você nasceu dos templos da Caldeia, do Egito, da Grécia e estava destinado a juntar os fios, os skandhas, as tendências das vidas passadas e os conhecimentos dessas vidas nesses templos. Os aparecimentos intermediários em Roma, na Índia e na Inglaterra foram menos ocultos e mais mundanos, ainda que o interesse no ocultismo estivesse presente neles. Mas a última vida no templo foi a judaica no primeiro século, quando nos encontramos. Sua mãe Egito lhe recebeu, então, em seus últimos dias, e lhe deu sua paz, recebeu-o no santuário e lhe colocou para descansar. Aristóbulo foi seu amigo
e lhe reiniciou em sua velhice. A vida mundana, então, testou e fortaleceu. Roma lhe deu estabilidade. A Índia, a faculdade metafísica, pois você foi um médico da lei ayurvédica. Estudou ervas e minerais tanto em suas propriedades ocultas como físicas, mas viveu no mundo, exceto por um guru instruído. Isso foi no século X, após um longo devakan, ou seja, após uma longa vida entre as duas encarnações, no plano mental, o verdadeiro mundo-céu, que todos aqueles que têm uma mentalidade desenvolvida têm o direito de gozar e colher os frutos das suas ideias, descansando e digerindo os frutos da encarnação no mundo mental superior. Então, entre uma vida e outra, passaram-se 10 séculos. Depois veio a vida inglesa nos tempos de Tudor, como um fidalgo com terras, que terminou tragicamente na meia-idade. Aquela morte pagou os muitos débitos kármicos e desobstruiu o caminho para esta vida mais frutífera, em que a roda girou inteiramente e você está de volta outra vez no ocultismo. Agora a senda está livre diante de você e você está de volta à casa. É o mestre, uma vez mais, ouvintes, recebendo Hodgson no santuário dos Mahatmas. E aqui está imbricado, ouvintes, uma mensagem que não é só pessoal, pois obviamente que os detalhes das encarnações anteriores de Geoffrey Hodgson nada nos diz respeito, mas o que verdadeiramente está diante de nós e que podemos depreender dessa comunicação é a importância de cada um de nós buscar a sua vida interna, a vida oculta, ouvintes, pois na verdade cada um de nós vive várias vidas ao mesmo tempo. Nós vivemos a vida tridimensional aqui na matéria, que é uma luta constante pela sobrevivência, para nos manter vivos, para termos a nossa casa, para mantermos a nossa família e conseguirmos manter a nossa saúde e conviver harmonicamente com a sociedade em que nós vivemos. Essa é a vida e a evolução do mundo. Mas, além dessa vida da personalidade, que é a primeira das vidas que nós temos que enfrentar, há duas outras vidas simultâneas, ouvintes, se desenvolvendo em nós. Vidas muito maiores, cujo espaço de tempo e de consciência está muito além do que nós podemos imaginar. Pois se uma vida humana, sob certos aspectos, pode nos parecer muito comprida, pois hoje em dia a expectativa de vida é entre 70 e 80 anos de idade, saibam, ouvintes, que para a segunda vida que nós possuímos, que é a vida da alma, esse período não é rigorosamente nada, ouvintes. Uma vida humana inteira nada mais é do que um dia na vida da alma. Quando a alma quer buscar experiências e precisa das experiências fora do mundo espiritual, a alma tem sede de manifestação, ouvintes, tem, por assim dizer, a vontade de
encarnar-se e buscar nesse mundo tridimensional, o mundo da inércia, o mundo da escuridão, o mundo dos sofrimentos, de poucos prazeres e muitos sofrimentos. A alma, então, ouvintes, ela faz um movimento com a sua consciência, atrai os nossos amigos, sem os quais nós não poderíamos voltar aqui para a Terra, que são os anjos, e lhes comunica na linguagem apropriada dos pensamentos, que é a linguagem das cores, a linguagem dos sons divinos, que não tem palavras, nem letras, nem sílabas, mas a alma consegue vibrar um pensamento muito definido, que os orientais chamam da sede pela experiência, Trishna, como os hindus a chamam. E finalmente os anjos conseguem encontrar a situação mais adequada para o retorno da alma para a Terra, pois é uma infinita equação, ouvintes, que os anjos e os arcanjos têm que resolver: como juntar na Terra as mesmas pessoas que conviveram em vidas passadas, aquelas que tiverem conflitos ou tiverem amores entre si, têm que voltar, têm que se reencontrar. Isso é um dos ensinamentos mais belos do esoterismo, que nós, ouvintes, jamais nos perderemos das pessoas que nós amamos. Se você, querido ouvinte, ama profundamente uma pessoa, os seus pais, o seu marido, o seu esposo, os seus filhos, os seus amigos, saibam, ouvintes, que nós sempre, enquanto almas, continuaremos nos reencontrando. Porque o amor, ouvintes, é a mais poderosa energia que reúne as almas ao longo do tempo. Mas, lamentavelmente, ouvintes, também há energias poderosas de uma outra posição, de uma outra inclinação, que é justamente o oposto do amor, que lamentavelmente o ser humano tem muitíssimo, que vamos comentar na sequência aqui algo a respeito dessa postura humana, a postura do egoísmo, que leva, ouvintes, ao oposto do amor, que é o ódio. Então, ouvintes, da mesma forma que nós reencontraremos no futuro as pessoas que nós profundamente amamos hoje, também nós reencontraremos as pessoas que porventura nós tenhamos uma profunda aversão, ou que nós tenhamos, lamentavelmente, um ódio por essas pessoas. Porque o amor e o ódio unem infinitamente as almas, porque a troca de energia nos planos invisíveis gera um relacionamento praticamente inesgotável. Só quando prevalece a sabedoria e a espiritualidade é que os laços kármicos terminam. Por isso que o mestre aqui, nessa passagem, nessa mensagem que o mestre enviou por ocasião dos 60 anos do corpo físico de Geoffrey Hodgson, ele menciona que uma vida dele na Inglaterra terminou numa morte trágica, por acidente, quando ele estava na meia-idade. E o mestre diz que isso pagou muitos débitos kármicos e desobstruiu o caminho para uma vida mais frutífera, que é
exatamente essa vida de Geoffrey Hodgson. Então, ouvintes, aquilo que nós convencionamos chamar realmente de acidente, isso não existe. Na verdade, tudo é provocado pela inescapável lei da causalidade. Aquilo que nós semeamos, isso nós colheremos, ouvintes. Obviamente que se nós colhermos algo na vida futura que nós estamos plantando hoje, nós não nos recordaremos daquela época onde houve a semeadura, mas o fato é que tudo que nós lançarmos no solo do universo e da nossa consciência retornará. O que nós não levamos em conta, ouvintes, e que também é uma verdade oculta, é que karma, que significa ação, não acontece apenas no mundo material. Agir, ouvintes, não é uma coisa restrita ao mundo das ações, que é o mundo físico. Quando nós nos emocionamos, quando nós sentimos amor ou ódio por uma pessoa ou por pessoas, nós também estamos agindo com a nossa emoção. Nós temos que estar muito conscientes disso, ouvintes, que apesar de ser invisível ou de serem invisíveis as energias que nós emitimos emocionalmente, o fato é que isso causa efeitos poderosíssimos nos corpos invisíveis das outras pessoas. E quando as religiões falam do cuidado que nós devemos ter com a palavra, com a nossa comunicação, na verdade elas querem dizer exatamente isso. Porque ao expressar o nosso amor ou o nosso ódio, tanto com ações físicas quanto com emoções, nós realmente nos unimos profundamente com as outras pessoas. Então, aquelas pessoas que nós amamos profundamente tendem a ser nossos amigos, nossos professores, nossos instrutores nas vidas seguintes. E, por incrível que pareça, ouvintes, e isso também é um ensinamento oculto, se nós tivermos uma relação de aversão, de ódio, de violência física ou emocional com outras pessoas, a maior tendência, ouvintes, é que a sabedoria dos anjos, dos senhores do karma, tragam essas pessoas para a nossa família futura. E são exatamente os anjos que são responsáveis por calcular as situações, os momentos em que nós nos reencontraremos. E obviamente que nós não podemos reencarnar numa família onde todas as pessoas se odiavam, né? Porque senão o ambiente seria impossível, né, de se conviver. Então a família normalmente é uma mistura de pessoas com as quais nós nos relacionamos no passado, pessoas que nós amamos muito e pessoas que nós odiamos muito, que nós tivemos essa repulsão, essa aversão no passado. Porque, como muito bem ensinou o Mestre Jesus, e na verdade ensinaram todos os grandes sábios, as coisas ruins, ouvintes, o ódio não termina com mais ódio ou com mais violência. Só o amor é que pode esgotar as energias negativas. Então o ódio só pode terminar com o amor. E a situação, ouvintes, em que uma mãe e um pai têm que receber, no caso da mãe, no seu próprio ventre, a reencarnação de uma alma que está retornando, mas que pode ser uma alma e que tinha uma personalidade, que tinha um corpo,
ao qual a relação entre as pessoas era de ódio. Quando se estabelece a gravidez, quando nasce a criança, obviamente, ouvintes, que o amor maternal, o amor filial, paternal que existe entre as pessoas é aquele que faz esgotar essa energia negativa. Então nós temos que estar muito conscientes, ouvintes, de que nós podemos ter tido brigas homéricas, temos tido ódios viscerais, né, contra pessoas, mas se nós tivermos tido e cometido aquela suprema ignorância, ouvintes, de ter matado alguém ou de ter machucado, violentado alguém no passado, saibam, ouvintes, que isso é um método mais garantido de você colocar alguém na sua lista da próxima encarnação. Ao invés de se livrar da pessoa, como muitas pessoas por aí acham, que matando alguém, que batendo em alguém, que violentando alguém, você vai se livrar daquela pessoa. Isso é uma das maiores ignorâncias que existem na humanidade nos dias de hoje, pois muitos há que imaginam que desaparecendo o corpo físico de alguém, que essa pessoa sumiu do universo, quando na verdade, ouvintes, nós só libertamos a alma do indivíduo daquele corpo, mas essa relação energética, emocional, física, mental que existe entre as almas faz com que aquela pessoa retorne para nós. E é por isso, ouvintes, que não só Jesus, mas centenas e centenas de sábios que nasceram nesse planeta sempre apregoaram o amor acima de tudo. E a sabedoria de Jesus era tão profunda que ele pregou isso de forma indistinta, ouvintes, dizendo que nós temos que orar, nós temos que rezar por aqueles que são nossos inimigos. Nós temos que perdoar aqueles que nos fazem mal, ouvintes. Primeiro, porque isso faz com que nós encontremos paz no nosso coração. Pois se nós odiamos uma pessoa, ouvintes, é como carregar um veneno junto conosco e bebê-lo diariamente cada vez que nós lembramos daquela pessoa ou pessoas que nós queremos que sumisse do planeta, né, do universo. Então, os grandes sábios sempre pregaram que o amor deve ser enviado não só àqueles que nós gostamos, que nós apreciamos, mas principalmente aos nossos inimigos, aqueles que nos querem infelizmente mal, aqueles que não nos compreendem, porque se nós odiarmos, ouvintes, nós vamos estar presos com essas pessoas por laços muito, muito negativos, que às vezes o karma, não tendo outra fórmula, ouvintes, para esgotar essa situação, e se a pessoa não puder ser o seu filho, não puder ser o seu pai, não puder ser alguém com quem você vai retornar aquele ponto de conflito, então, ouvintes, o karma tem que dar uma dura lição para o indivíduo, fazendo com que essa energia negativa desça do plano emocional para o plano energético, para o plano etérico, até que finalmente ela se torne numa doença, doenças crônicas, defeitos congênitos desde a nascença e chegando finalmente, ouvintes, naquela situação lamentabilíssima que é quando o indivíduo tem a vida ceifada naquilo que nós chamamos de acidente. Nós chamamos de acidente de carro, de trem, de avião, a pessoa escorrega numa casca de banana
bate a cabeça no chão e morre, e a pessoa fica se perguntando, né? Mas o que acontece que sucedeu esse acidente? Seria o acaso, ouvintes? Infelizmente, ouvintes, isso é uma ideia que eu pessoalmente deixei completamente de lado, porque as evidências de que aquilo que nós chamamos de acidente, na verdade, foi provocado por um único indivíduo ou por um grupo de indivíduos, é realmente muito clara, ouvintes. Então, a situação é que nós devemos, ouvintes, estabelecer relações positivas com as pessoas, e para a nossa alma, ouvintes, que é a segunda vida, nós devemos dar uma oportunidade suprema para ela aqui na Terra, que é a de buscar a vida espiritual e buscar, acima de tudo, ouvintes, encontrar pessoas santas, amigos espirituais que sejam capazes de nos iniciar, ou seja, de nos colocar num novo patamar de consciência. E foi isso que o mestre lembrou a Geoffrey Hodgson, que ele encontrou em muitas existências o santuário dos mestres nos mistérios da Caldeia, do Egito e da Grécia. E em outras encarnações ele ficou perdido, porque essa vida da sobrevivência muitas vezes faz até com que nós percamos a nossa vida, percamos a utilidade da nossa existência, porque nós estamos aqui, ouvintes da matéria, porque nós somos enviados da nossa alma até aqui. Nós somos peregrinos coletando joias, coletando tesouros para levar para o Pai que nos originou, que é a nossa alma. Então, o mais sublime de todas as aquisições, ouvintes, que a alma pode ter, é de encontrar a porta dos mistérios e reencontrar os homens santos que reconduzem o nosso ser para uma vida espiritualizada. E se nós não corrermos atrás disso, ouvintes, ninguém vai correr por nós, e nós vamos perder uma encarnação naquilo que os mestres chamam de mundanismo. Nós ficamos aqui apenas vivendo para os prazeres da carne e para as atividades da sobrevivência. Então, ouvintes, aquilo que o mestre disse a Geoffrey Hodgson, eu gostaria que fosse verdade para todos vocês, que aqueles que ainda não encontraram a sua porta para os mistérios, que o mais breve possível a reencontre na sua religião, na sua ordem esotérica, na sua maçonaria, nas ordens legítimas e honestas que existem, que estão ligadas com os verdadeiros mestres da grande fraternidade branca. Com muita felicidade, nesse dia de hoje, nós dizemos isso, ouvintes, porque quando nessa data nós atingimos 1 milhão de palestras transmitidas no nosso site da Levir, isso mostra que há uma busca das almas humanas que falam português, pelo menos, pois o nosso site é todo em português, as 800 palestras lá gravadas são em português, de almas que estão buscando, e mais cedo ou mais tarde, ouvintes, nós nos reuniremos nessa busca pela luz. A luz esotérica que já está aqui conosco. Mas o tempo vai correndo, ouvintes, então vamos fazer aquele intervalinho, agradecendo muitíssimo a sua audiência. Voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma.
Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado amigos e amigas ouvintes pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música está aqui. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, a Esotérica FM, muito boa música e sabedoria para a sua alma. E o programa Lux Esotérica agora no segundo bloco desse programa de hoje, agradecendo muitíssimo a audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo e de você que está me acompanhando nas gravações, e também agradecendo a 1 milhão de pessoas que ouviram palestras na Levir, na Loja Esotérica Virtual. É realmente expressivo imaginar que muitos e muitos estádios de futebol se lotaram não para ver e torcer por 22 homens correndo atrás de uma bola, mas estiveram ligados num site, clicando ali nas palestras e ouvindo aquelas instruções de palestras que muitas vezes foram dadas para um grupo de 10, 15, 20 pessoas, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas que por esse milagre tecnológico que é a internet, nós conseguimos multiplicar isso, ouvintes. Essa é a verdadeira maravilha da era de Aquário que nós estamos vivendo, ouvintes. Aquário, que é o grande aguadeiro, aquele que esparge as águas da renovação no mundo. Então, com muita felicidade, nós estamos surfando nas ondas da internet. Muito gratos aí pelo apoio e o patrocínio de vocês, e sempre o prestígio, a audiência daqueles que estão nos acompanhando. Mas vamos continuar aqui nossos estudos do livro de Geoffrey Hodgson, A Luz do Santuário, o seu diário oculto, que está disponível para vocês baixarem gratuitamente aqui no site da rádio e na página inicial da Levir. Não deixem de fazer o download, ouvintes, desse livro. Em 2 de maio de 1946, Geoffrey Hodgson lançou aqui um comentário
sobre um termo do sânscrito que é ahankara. E vamos ver o que ele fala, depois a gente vai tentar explicar aqui um pouquinho sobre ahankara. Compreendo que há um egoísmo em pensar que não se é egoísta. Devemos estar atentos para aquilo que pode ser chamado do supremo ahankara ou egotismo. Eu transcendi o egoísmo. Pode, na verdade, ser muito egoísta e um maya, uma ilusão. O estado de nada ser, né? Nothingness em inglês, é difícil de alcançar. É melhor se dizer: estou no processo de transcender ahankara. Ahankara, que é o termo do sânscrito que quer dizer o eu separado, né? O eu egoísta. E ainda complementa aqui Geoffrey Hodgson: a experiência de 2 noites atrás, quando estive com o mestre Hacox, né? Que outrora era conhecido como Saint Germain, a experiência que Geoffrey Hodgson teve com o mestre Hacox em seu templo permanece vívida e produziu um senso adicional de poder oculto e vontade. Mas da onde, ouvintes, que Hodgson tirou aqui essa consideração sobre ahankara? Esse é um dos assuntos mais interessantes da teosofia moderna, quando, em sua doutrina secreta, Helena Blavatsky falou sobre as 12 hierarquias criadoras do nosso universo, né? Entre aspas, né? Lá está dito universo, mas na verdade são as 12 hierarquias criadoras do nosso sistema solar, né? Porque nós estamos numa célula do universo e a outra célula mais próxima está a 4, alguma coisa anos-luz de distância de nós, ouvintes. Nós estamos flutuando no éter, no suposto vazio do éter, e na verdade hoje a ciência está redescobrindo aquilo que o ocultismo sempre disse, de que aquilo que nós chamamos de vazio do espaço, na verdade, é uma plenitude, é um todo cheio, que a ciência hoje em dia está chamando de matéria escura e de energia escura, que pode ser até calculada a sua massa, porque as estrelas mais distantes da nossa galáxia estão girando com a mesma velocidade do centro da galáxia, e por uma aplicação das leis da física, nós podemos ver que se realmente a matéria que se observa fosse só isso que os nossos olhos e os nossos instrumentos são capazes de registrar, assim como no sistema solar, o planeta que está numa órbita mais afastada do Sol gira mais lentamente, na galáxia as estrelas mais afastadas na borda da galáxia deveriam girar também mais lentamente, mas o que tem se observado é que praticamente todas as estrelas da galáxia estão girando ao redor do centro da galáxia com a mesma velocidade. Então, esse espaço que parece vazio, que leva-se 4 anos, mais de 4 anos para se percorrer entre a nossa estrela e a estrela mais próxima, que é justamente a Próxima Centauri, ou Alfa da constelação de Centauro. Na verdade, lá nesse espaço, ouvintes, não há um vazio, mas há o éter, a matéria escura e também a sua energia escura, que pode ser até calculada pela própria movimentação
das estrelas. Não pode ser inferida pelos instrumentos, mas pode ser calculada pelos seus efeitos subsidiários. Mas o que isso tem a ver com arrancar, meus irmãos? Porque, na verdade, ouvintes, aquilo que a ciência ainda não consegue enxergar na matéria é o seu aspecto consciência, o seu aspecto inteligente. Eu sempre repito aqui que uma das passagens mais brilhantes de A Doutrina Secreta é quando ela menciona que no universo não existe nenhum ponto matemático que não seja inteligente, ou seja, que não manifeste algum tipo de consciência. Então, ouvintes, o nosso planeta, o nosso sistema solar e a vida sobre o nosso planeta não é o efeito, não é causada, ouvintes, pela colisão fortuita dos átomos, pelo mero acaso. Quem acredita nisso, ouvintes, é igual àquele que acredita que pode ganhar na Mega Sena sem jogar, né? A possibilidade é zero, ouvintes. Seria a mesma coisa do que você pegar as milhões de partes, né, de peças de um Boeing, jogá-las todas para cima, e depois que isso fosse feito várias vezes e as peças fossem se colidindo, depois de alguns milhares de anos ou milhões de anos, aparecesse um Boeing totalmente montado, capaz de voar, de falar com os passageiros, e como nós, seres humanos que estamos aqui nos comunicando, estamos usando esses computadores, imaginar que o ser humano ou que todos os seres vivos desse planeta, ouvintes, são frutos do acaso, é realmente uma afronta à nossa inteligência. Porque não foi nem um Deus único criador que veio aqui e criou todos os seres de uma vez, ouvintes, e nem foi o acaso, mas sim são os pontos inteligentes do universo, dos quais a consciência do homem, a consciência dos animais, das plantas, dos minerais, dos elementais, e os pontos inteligentes da consciência dos anjos, dos arcanjos e de seres que nós realmente desconhecemos, que são justamente as hierarquias criadoras, que no início do nosso sistema solar, Helena Blavatsky nos disse que haviam 12 hierarquias criadoras, 12 tipos, 12 conjuntos de consciências que criaram, né, o nosso sistema solar, o nosso planeta e tudo que há nele, pelo uso inteligente do conhecimento e não pelo acaso. E é isso, ouvintes, que está escrito na Bíblia, pelo menos na Bíblia, na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros do Velho Testamento, quando lá está escrito Elohim Bereshit, ou seja, no princípio os deuses criaram o céu e a terra, porque Elohim, a palavra tem que ser traduzida por deuses, e se assim não fosse, ouvintes, a tradução até em português está errada, porque lá para frente no texto do Gênesis está escrito: se o homem comer do fruto da árvore da ciência, da sabedoria e do conhecimento que está no meio do jardim do Éden, ele se tornará igual a nós. E eu pergunto para vocês, a nós quem, para cara pálida, né? Se tornará igual aos Elohims, aos deuses criadores, dentre os quais nós mesmos, seres humanos, somos uma hierarquia criadora, ouvintes. Nós não estamos caindo de paraquedas aqui nesse planeta, não, meus amigos. Nós temos uma posição na economia desse sistema solar,
só estamos realmente patinando porque nós temos exatamente esse princípio do arrancar. Das 12 hierarquias criadoras que iniciaram a evolução no sistema solar, 5 delas já terminaram o seu trabalho. Restaram 7. E dessas 7, a humanidade, com os seus bilhões e bilhões de almas que evoluíram, primeiro involuíram, desceram para a matéria, mergulhando cada vez mais na densidade dos elementais, até se transformar na consciência dos minerais, e foram evoluindo, passando a animar as plantas, evoluindo ainda mais até animarem os animais, e finalmente as chispas divinas que foram se unindo àquelas formas inferiores chegaram a esse ponto que somos nós, ouvintes. Quando vocês levantam de manhã e olham para o espelho, ouvintes, vocês não estão vendo apenas uma pessoa amarrotada e despenteada. Vocês estão vendo, ouvintes, pode até ter um espelho aí perto de vocês, como eu tenho aqui. Quando vocês olham nesse espelho, meus amigos, vocês não estão vendo uma pessoa, mas sim, vocês estão vendo o fruto de milhões e milhões de anos de evolução, que está sumarizada nas habilidades dessa maravilhosa máquina, desse mecanismo, desse verdadeiro prodígio, ouvintes, da natureza, que é o corpo humano, capaz de agregar trilhões e trilhões de células para ser o veículo da manifestação da nossa alma e os poderes que a nossa alma possui. Todas as sensações, todas as percepções que nós temos no corpo hoje, ouvintes, são poderes da nossa alma. O tato, o olfato, a audição, a visão, a capacidade de perceber as coisas, ouvintes, de sentir as maravilhas que estão nesse planeta e sumarizar os 5 sentidos no 6º sentido, que é a nossa mente. Tudo isso é um poder da nossa alma, ouvintes, mas as nossas chispas divinas, que são uma das 7 hierarquias criadoras que existem nesse planeta, elas têm uma característica diferenciada, que foi exatamente a que Geoffrey Hodgson comentou. A nossa hierarquia é chamada a hierarquia de Ahankara. Nós nos sentimos seres separados do universo. Nós somos exatamente o contrário dos anjos, ouvintes. Isso aqui é talvez a tragédia humana maior, porque o anjo é fundamentalmente idêntico ao ser humano. Só que o anjo, ao contrário de nós, ele se sente unido a Deus, se sente unificado com a natureza e trabalha permanentemente de frente para a face dos pensamentos e sentimentos divinos, sentindo o que vem do alto, as tarefas que precisam ser desempenhadas na natureza para manter as plantas, os animais, para criar a vida e manter esse planeta vivo com essas milhões de espécies, e observar e fazer com que as coisas aconteçam, e os anjos se sentem absolutamente unidos entre si e unidos com Deus. E nós, ouvintes, que temos a característica do Ahankara, do eu separado, do egoísmo, somos o completo oposto, o completo antípoda dos anjos,
pois nós nos sentimos separados uns dos outros e nos sentimos separados inclusive da própria natureza. Nós achamos que vocês, nós somos uma coisa e que a natureza é outra coisa, que nós caímos aqui de paraquedas, nascemos aqui sem pedir para nascer, viemos nascer no nosso Brasilzão de Deus, e estamos aqui sofrendo as consequências do que acontece na política, na economia, e tudo isso é por acaso. Então, ouvintes, nós somos realmente o suprassumo do egoísmo e da ignorância cósmica, pois nós achamos que tudo é fruto da tragédia universal que é a vida aqui na Terra. Isso é uma desgraça, pois, ouvintes, essa nossa característica ela é importantíssima na economia do universo, porque nós seremos no futuro grandes construtores de sistemas planetários, de sistemas cósmicos que virão a acontecer no futuro. E só as almas que tiverem tido essa experiência que nós estamos tendo, de enfiar a cara na Terra como se fosse um avestruz, né, se escondendo do universo e vivendo os conflitos da inércia, os conflitos da ignorância, o conflito de não saber de quem nós somos do universo, nós vamos tirar uma experiência, ouvintes, muito grande disso. Pois quando nós voltarmos de novo a nossa face para o alto, quando nós voltarmos a nossa consciência para o verdadeiro espaço que há de ser conquistado, que não é aquele espaço lá fora, ouvintes, onde estão as estrelas. A fronteira final que nós devemos conquistar está aqui dentro de nós. É se voltar para o nosso interior e perceber, ouvintes, a nossa origem cósmica, e todos aqueles que fizeram isso, ouvintes, indistintamente se descobriram como grandes servidores da causa da evolução, da causa da redenção da ignorância humana, pregando o amor, a ordem, o desenvolvimento, o progresso dos seres humanos. Nenhum ser que realmente conquistou o espaço interior e se descobriu lá dentro jamais se transformou num inimigo da humanidade. Muito pelo contrário. Todos os grandes iluminados, porque esse é o nome que deve ser dado a quem se descobre, porque descobre a luz esotérica dentro de si, se transformaram em grandes salvadores do mundo, redentores do nosso gênero humano, e se transformaram em pessoas inegoístas, apesar de todos nós, no final das contas, sermos muito, muito egoístas, ouvintes, porque a nossa hierarquia criadora tem essa característica. Provavelmente no futuro, cada um das nossas almas, aquelas que atingirem realmente o desenvolvimento que está previsto, que é de uma grandeza absurda, ouvintes, para nós está reservado realmente, estão reservados desafios cósmicos de construirmos sistemas estelares, de vivermos uma vida cósmica, provavelmente sozinhos, para criarmos planetas, criarmos sistemas solares, e lá naquele momento é que vai ter valido a pena, ouvintes, ter vivido essa experiência na matéria. Mas não podemos viver dessa expectativa, ouvintes. Devemos viver com aquilo que nós temos hoje. Que o egoísmo está aí. As pessoas, infelizmente, a era de Aquário também é uma era de individualismo.
né? Toda era tem os seus problemas. Por exemplo, a era de Peixes, que foi a era da religião coletiva, da religião devocional. Astrologicamente, o oposto de Peixes é o signo de Virgem, né? E eu, como bom virginiano, sei muito bem quais são os problemas do Virgem. Então, uma era astrológica não vem só com seu lado, digamos assim, bom, né? Porque as religiões devocionais que surgiram na era de Peixes foram maravilhosas, como o cristianismo, como a religião muçulmana, como a expansão no mundo da filosofia cristã, do Islã e de todas as religiões devocionais. Foi uma coisa gigantesca que vai crescendo até nos dias de hoje. Esse é o lado bom, foi o lado bom da era de Peixes. Agora, o lado negativo foi justamente o signo de Virgem, que deu aquela característica de nós vemos hoje no comércio, na indústria, na economia, aquele apego ali com os números, com a correção, né, monetária dos valores, sem perceber o lado humano que existe nas pessoas. E é por isso que nós temos um mundo muito, muito injusto, onde muito poucos têm muita coisa e a maioria tem realmente quase nada. E a era de Aquário, o lado oposto do signo de Aquário é o signo de Leão, que é um signo onde o egoísmo às vezes é exaltado, onde o individualismo é exaltado. Até na Santa Ceia, o signo de Leão é um apóstolo que está lá com os braços abertos do lado esquerdo do Mestre Jesus, segurando a turma que vem atrás dele, né? E atrás do leonino está lá um virginiano, né? O São Tomé, levantando o dedo, levantando o dedo para criticar o Cristo. Então a era de Aquário, ouvintes, é uma era de muito individualismo, onde o arrancara vai atingir um nível, um volume muito alto. Mas ao mesmo tempo Aquário vai libertar as mentes para uma vivência mais pessoal da espiritualidade. É isso que nós desejamos que cada um de vocês estejam realmente fazendo, ouvintes. Ou seja, procurando as informações, procurando o que é o seu karma, procurando o que é o seu dharma, para desenvolver a sua filosofia pessoal de vida e desenvolver a sua espiritualidade. E é para isso, ouvintes, que existe aqui o nosso programa, para falar e fazer lembrar esses temas. Mas, lamentavelmente, o tempo é sempre curto, ouvintes, e nós só recomendamos a vocês sempre a leitura desse maravilhoso material que é A Luz do Santuário. Leiam, ouvintes, essas pequenas passagens, pequenas entradas do diário, mas que são profundamente enobrecedoras e inspiradoras. E vou convocar aqueles que queiram comigo encerrar de uma forma espiritual esse programa, nos volvendo, ouvintes, para o nosso interior, fechando os nossos olhos e sintonizando uma vez mais com a chispa divina nos nossos corações, fazendo com que essa luz interior, essa luz oculta, a verdadeira luz esotérica brilhe, se expanda pelo nosso ser. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter.
é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa luz oculta, essa luz esotérica brilhe cada vez mais sempre que vocês a invocarem, e o nosso programa está aqui cumprindo a sua função desde o ano de 2009, e nesse dia feliz em que a Levir atingiu 1 milhão de transmissões, estamos aqui firmes e fortes rumo a muito mais casas aí decimais que vão ser acrescidas a essa estatística, ouvintes. Então ficamos por aqui, deixando com vocês a musicalidade sempre interativa da música da nova era aqui da Rádio Esotérica FM, mais 4 canais aí de áudio alternativo, de música popular brasileira, de música clássica, de mantras, de canto gregoriano, tudo isso aí um oferecimento dos simpatizantes e associados, afiliados da loja esotérica virtual, a Levir. Então a todos uma boa noite, um bom descanso, e aqui de Osmar de Carvalho envio a todos um fraterno, um caloroso abraço, ouvintes, virtual, mas sempre muito amoroso para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.